Bom, a partir de agora nós conversaremos sobre a gametogênese feminina, que é conhecida como oogênese ou ovogênese. Vale lembrar que os ócitos não ocorrem de maneira isolada nos ovários. Na realidade, os ócitos encontram-se envoltos pelas células da granulosa, também designadas como células foliculares, constituindo a unidade morfofuncional do ovário, que é o folículo. Então, durante a gametogênese feminina, também vai ocorrer a foliculogênese, que corresponde ao desenvolvimento folicular. E nós conversaremos ao longo desta parte da aula com mais detalhes a respeito destes eventos. Então, gente, vamos relembrar aqui. Ainda durante a vida intrauterina, durante o desenvolvimento embrionário, quando os gonócitos, que são as células sexuais primitivas, migram lá da parede do saco vitelino em direção à crista genital, que corresponde à gônada indiferenciada no interior do corpo do embrião, esses gonócitos, no caso das fêmeas, caso o embrião seja fêmea, devido ao sexo genético XX, esses gonócitos, ao colonizar a crista genital, eles vão se diferenciar em oogônias, que ainda são células diploide, 2Ns. E ainda durante a vida intrauterina, essas oogônias vão iniciar a meiose, passando a ser designadas como ócitos primários. Então aqui nós temos uma imagem só para vocês relembrarem, então, que a meiose ela é constituída por duas fases. Nós temos a meiose 1 e a meiose 2, e cada divisão meiótica compreenderá diversos estágios, onde nós temos a prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Só que nos oócitos em particular, quando essas oogônias iniciam a meiose 1 e se diferenciam em ócitos primários, essa meiose, na realidade, ela fica bloqueada num determinado estágio. Ela vai ficar bloqueada no estágio diplóteno da prófase 1. E assim o ócito fica bloqueado ao longo de todo o desenvolvimento embrionário e até após o nascimento. É apenas a partir da puberdade que esses oócitos, a cada ciclo estral, um pool de oócitos que encontram-se bloqueados nesse estágio serão recrutados para que apenas alguns deles, ou apenas um dele a cada ciclo estral, complete a sua meiose, sob estímulo hormonal. Então aqui, gente, só para vocês conseguirem visualizar os eventos, a prófase da meiose 1, ela é subdividida em algumas fases também, que nós temos o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Então os oócitos primários, eles permanecerão com a sua meiose bloqueada justamente no estágio diplóteno da prófase 1, que encontra-se destacado em vermelho neste slide. Então, gente, as fêmeas dos mamíferos domésticos já nascem com seus ovários repletos de milhares de oócitos bloqueados em diplóteno da prófase 1, que é morfologicamente reconhecido como vesícula germinativa devido ao aspecto vesicular do núcleo. E assim esses oócitos permanecem, portanto, até a puberdade, a partir da qual grupos de oócitos, pools destes oócitos, são recrutados durante o ciclo estral e apenas um naquelas fêmeas que são monoovulatórias ou alguns naquelas fêmeas que são multiovulatórias vão conseguir completar sua meiose por meio de estímulo hormonal. Diferentemente do que nós vimos para o macho, que apresenta uma renovação constante das espermatogônias por meio de mitose. Tá, aí eu pergunto para vocês, como que o ócito consegue se manter viável esse tempo todo bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1? Se vocês recordarem, quando a célula entra no processo de divisão celular, seja meiose, seja mitose, o material genético encontra-se condensado e, consequentemente, essas células não conseguem transcrever os RNAs mensageiros e produzir as proteínas de que necessitam. Se o ócito encontra-se justamente bloqueado no diplóteno da prófase 1, ou seja, na meiose, como que ele consegue se manter viável? Como que ele consegue produzir as proteínas de que ele necessita para manter suas atividades de mantença? Isso acontece porque exclusivamente nos oócitos ocorre o que nós chamamos de cromossomos plumosos, que são cromossomos que apresentam alças de DNA descondensadas, por mais que eles estejam bloqueados nesta fase da meiose. E é nessas alças de DNA descondensado
que ocorre então a transcrição gênica, possibilitando a síntese, né, o estoque de RNA mensageiro e proteínas de que ele necessita para manter a sua viabilidade durante esse período de bloqueio meiótico e até mesmo para sustentar o seu posterior desenvolvimento. E conforme já mencionado anteriormente, os oócitos não ocorrem de maneira isolada nos ovários. Então, o que acontece? Quando os gonócitos colonizam a crista genital, eles se diferenciam em oogônias. Essas oogônias iniciam a meiose, se diferenciando em oócitos primários. Durante esse processo, ao redor dos oócitos primários, ainda durante a vida intrauterina, ocorre a deposição de uma camadinha de células planas que correspondem às células foliculares, ou também conhecidas como células da granulosa, ao redor deste oócito, constituindo o folículo, que corresponde à unidade morfofuncional do ovário. Este primeiro folículo a ser formado corresponde ao folículo no estágio primordial, ou seja, o folículo primordial, caracterizado justamente pela presença do oócito bloqueado no estágio de plóteno da prófase 1 e ao redor deste oócito uma camada de células foliculares planas. Então, quando as fêmeas dos mamíferos nascem, elas nascem na realidade com seus ovários repletos destes folículos primordiais e é a partir da puberdade sob estímulo hormonal que um grupinho desses folículos é recrutado e inicia, né, o seu desenvolvimento folicular, ou seja, a foliculogênese, passando por diversos estágios do desenvolvimento folicular. Então, nós teremos o folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, sendo que apenas um ou alguns folículos alcançam o estágio de folículo pré-ovulatório, também conhecido como folículo de Graafi ou maduro, né? Que será este folículo que vai apresentar receptores para LH, que é o hormônio luteinizante, e sob estímulo de LH, esse folículo pré-ovulatório sofre o processo da ovulação, que corresponde na expulsão do oócito no interior do folículo para ser captado então pelas fímbrias do oviduto. Tá, mas quais são então as diferenças estruturais entre esses diferentes tipos de folículos? Então aqui nós temos a imagem de um corte histológico de ovário justamente para vocês conseguirem visualizar essas diferenças. Nós temos os folículos primordiais e um folículo primário. Os folículos primordiais se caracterizam, portanto, por apresentar um oócito bloqueado no estágio de plóteno da prófase 1 e envolto por uma única camada de células foliculares planas. Quando esses folículos são recrutados durante o ciclo estral, eles passam deste estágio primordial para o estágio de folículo primário, que é caracterizado por apresentar o oócito bloqueado no estágio de plóteno da prófase 1, mas agora envolto por uma camada de células foliculares cúbicas. Observem a diferença. O folículo primário, então, continua o seu desenvolvimento e se diferencia agora em folículo secundário. O folículo secundário se caracteriza por apresentar várias camadas de células da granulosa ou células foliculares cúbicas ao redor do oócito, que ainda encontra-se bloqueado em diplóteno da prófase 1. Ainda neste estágio, ocorre também a formação de uma zona translúcida, de uma membrana translúcida entre o oócito e essas células foliculares, constituída basicamente por glicoproteínas, que corresponde à zona pelúcida, que vai ter uma implicação muito importante durante a fecundação. E externamente, ainda durante este estágio, externamente ao folículo secundário, começa a ocorrer a diferenciação de dois tipos celulares, que é as células da teca externa e as células da teca interna. Continuando o desenvolvimento, esse folículo secundário vai se transformar agora em folículo terciário, que se caracteriza pelo surgimento do antro. Então, começam a surgir entre as células foliculares espaços repletos por líquido folicular e rico em estrógeno, que corresponde ao antro. No folículo terciário, o oócito ainda continua bloqueado no estágio de plóteno da prófase 1 e também a diferenciação das células da teca se completa. Então, nós teremos as células da teca externa, que vai ser extremamente vascularizada, e as células da teca interna, que vão apresentar receptores para LH, participando do processo de esteroidogênese para síntese de estradiol e estrógeno.
Continuando o desenvolvimento, esse folículo terciário, por sua vez, se transforma no folículo maduro, também conhecido como folículo de Graafi ou pré-ovulatório, que se caracteriza por apresentar um antro bem desenvolvido no interior desse folículo, que acaba empurrando o oócito ainda bloqueado em diplóteno da prófase 1 para uma das extremidades desse folículo, tá? E daí vai ser esse folículo pré-ovulatório que apresenta receptores para LH e por meio do estímulo do pico do hormônio luteinizante que vai ocorrer a ovulação. Na ovulação, apenas o oócito é expulso desse folículo e as células da granulosa ou foliculares residuais que permanecem no ovário passam a sofrer transformações, dando origem ao corpo lúteo, conforme indicado na imagem, sendo que o corpo lúteo vai apresentar, essas células que constituem o corpo lúteo apresentam algumas alterações no perfil de expressão dos seus genes e passam a sintetizar progesterona. Então, aqui neste slide, no seu canto superior, nós temos imagens ilustrativas representando a ovulação, ou seja, a expulsão do óvulo do interior do folículo pré-ovulatório por meio do pico de LH e a consequente formação do corpo lúteo no interior do ovário, responsável pela síntese de progesterona para manter a gestação caso esse óvulo ovulado seja fecundado. Então, vale ressaltar, gente, que 99% dos folículos primordiais que existem no interior dos ovários das fêmeas dos mamíferos domésticos vão entrar em atresia, eles vão degenerar, porque apenas 1% de toda a população desses folículos vão alcançar a ovulação. Vale ressaltar ainda, gente, que quando esses óvulos são expulsos do folículo pré-ovulatório por meio da ovulação, eles levam consigo um grupinho de células da granulosa, constituindo o que nós chamamos de complexo cúmulus oócito, que nada mais é do que o ócito revestido por um grupinho de células da granulosa que recebe a designação de células do cúmulus, tá? Então, é essa estrutura que é expulsa do folículo pré-ovulatório, onde vocês podem ver o oócito envolto pela zona pelúcida e ao redor da zona pelúcida nós teremos estas células da granulosa que correspondem às células do cúmulus, constituindo então o complexo cúmulus oócito. Vale ressaltar que no processo de aspiração folicular, por exemplo, para a realização da produção de embrião in vitro, o que é aspirado do interior do folículo é justamente essa estrutura que se encontra neste slide. Aí eu pergunto para vocês, após a ovulação, o ócito ainda encontra-se bloqueado no estágio diplóteno da prófase 1? Não, né? Então, na realidade, no interior do folículo pré-ovulatório, sob estímulo de LH, o ócito retoma a meiose, mas essa meiose é bloqueada novamente agora no estágio de metáfase 2 da meiose 2. Então, na maioria dos mamíferos domésticos, o ócito é expulso do folículo pré-ovulatório no momento da ovulação, já neste estágio da metáfase 2. E essa meiose só se completa no momento da fecundação. Essa progressão da meiose do estágio diplóteno da prófase 1 até a metáfase 2 caracteriza a maturação nuclear do ócito. Com exceção da cadela, que na cadela o ócito é expulso do folículo pré-ovulatório no momento da ovulação, ainda na sua forma imatura, e ele vai completar a meiose ao longo do oviduto. Isso na cadela, tá? A cadela é uma exceção. Vale ressaltar ainda que, concomitantemente a essa progressão da meiose que caracteriza a maturação nuclear no ócito, também ocorre a maturação citoplasmática, que se caracteriza basicamente por uma reorganização das organelas no interior dos oócitos, com o posicionamento, por exemplo, dos grânulos corticais logo abaixo da membrana plasmática, ou seja, na periferia do oócito, justamente porque esses grânulos corticais estarão implicados no bloqueio à polispermia durante a fecundação. E conforme mencionado anteriormente, essa meiose 2 só se completa no momento da fecundação, quando ocorre então a expulsão do segundo corpúsculo polar. Tá, mas o que é esse corpúsculo polar?
Bom, se vocês recordarem, a meiose é uma divisão celular reducional, onde a partir de uma célula diploide teremos a formação de 4 células haploide. Só que na oogênese, a distribuição de citoplasma e organelas entre as células resultantes nesse processo de meiose se dá de maneira desigual, de modo a formar apenas um único oócito. Então, ao final da meiose 1, nós teremos a formação do primeiro corpúsculo polar e da célula precursora ali do oócito, né? Esse primeiro corpúsculo polar, na realidade, é o excesso de material genético que está sendo expulso daquele oócito, e ao final da segunda divisão meiótica, então no momento da fecundação, ocorre a eliminação do segundo corpúsculo polar. Vale ressaltar também que o que é a terminologia, né, a designação óvulo. Óvulo corresponde a esse estágio transitório do oócito entre o momento da fecundação e a formação do zigoto. Vale ressaltar ainda que após a ovulação, as estruturas residuais que constituíam, né, esse folículo pré-ovulatório que acabou de ovular, no interior do ovário, essas estruturas passam a sofrer uma intensa vascularização, além do fato das células da granulose e células da teca também sofrerem intensa mitose, constituindo no primeiro momento o que nós conhecemos como corpo lúteo hemorrágico. Posteriormente, esse sangue começa a coagular, essas células, tanto da granulosa quanto da teca, que constituíam o antigo folículo pré-ovulatório, mudam seu padrão de expressão gênica, sofrem alterações bioquímicas, estruturais e moleculares, estimuladas tanto pelo pico de LH quanto por fatores intraovarianos, e essas células passam então a secretar progesterona em diferentes proporções. Então, as células da granulosa passam a originar o que nós conhecemos de célula luteal grande, responsável pela maior síntese de progesterona, enquanto que as células da teca passam a originar as células luteais pequenas, responsáveis pela menor quantidade, né, de progesterona sintetizada, tá ok? Então, assim é constituído o corpo lúteo. Aí, o que acontece? Se ocorrer a fecundação deste oócito ovulado, por reconhecimento materno e sinalização, este corpo lúteo se mantém ativo, se mantém viável, mantém nos níveis altos de progesterona. Caso não haja fecundação, esse ócito vai degenerar e, consequentemente, sem estímulo para a manutenção desse corpo lúteo ativo, ele entra também em regressão, né, em degeneração, sofre o que nós chamamos de luteólise e passa a ser substituído por um tecido fibroso que corresponde ao corpo albicans, que não tem função nenhuma.